Olá, gente, tudo bom? Vamos lá dar continuidade às nossas aulas de reino plant e a gente vai falar então na aula de hoje de tecidos vegetais. É importante a gente entender os tecidos vegetais porque as plantas são seres muito diferentes da gente e às vezes compreender o funcionamento, o crescimento passa por entender esses tecidos. Então a gente tem que lembrar que as plantas elas formam um embrião dentro da semente, né? Quando a gente pega uma semente ali, tem um embrião ali dentro. Esse embrião, ele já é uma pequena planta, portanto vai ter características da planta adulta. Então no embrião já dá para saber, já dá para ver, na verdade, essa diferenciação celular. Já dá para ver que tem regiões de células com características diferentes. E dá para entender, já dá para ver ali dentro que existe uma região, né, que a gente chama de protoderme, que é uma região de revestimento, né? Derme faz lembrar revestimento, né? Epiderme. Tem uma região mais interna aqui, ó, que é chamada de procâmbio. Toda vez que você vê câmbio, né, em biologia vegetal, câmbio pensa em cambiar coisas de lugar, porque esse é o câmbio, né, ou procâmbio, e alguma coisa derivada aí do câmbio que vai transportar substâncias. Então, aqui internamente, destacado aqui em roxo. E nessa parte aqui destacada em amarelo, é o que a gente chama de meristema fundamental, que é preenchimento. Então, quando a gente olha um embriãozinho, por exemplo, se a gente pega um feijão, né? Se você colocar um feijão de molho de um dia para o outro, você consegue abrir os cotilédones ali e você consegue ver o embriãozinho. Se você pegar esse feijão, né? Não que você abriu, mas um grãozinho de feijão e colocar em condições adequadas, com muita água, né? Vai fazer com que essa semente que está ali parada, né, que o embriãozinho está parado, o seu desenvolvimento comece a retomar o crescimento e ocorra a germinação, né? Então aqui no caso a germinação de uma planta dicotiledônea, né, vendo os dois cotilédones aqui e aí crescendo, e uma planta monocotiledônea que tem, né, um único cotilédone e esse cotilédone faz com que a planta receba nutrientes do endosperma e cresça aqui, por exemplo, como um milho. Então, como que a planta cresce, né? Quando ela cresce, né, e se expande, ela vai ter dentro do seu organismo aquelas três coisas que a gente viu lá na semente. A gente não viu uma coisa de revestimento, né? um tecido de revestimento, um tecido de preenchimento e um tecido de condução de seiva, que era o procâmbio. Então, tanto folha, quanto caule, quanto raiz, vão ter esses tecidos, né, com essas funções de revestimento, de preenchimento e de condução de seiva. Agora, como que uma planta cresce? A partir daquele embriãozinho, como que ela vai se desenvolver? Nas extremidades das plantas, na parte de cima, né, e na parte de baixo, existem células que a gente chama de meristemas, meristema apical do caule e meristema apical da raiz. Essas células aqui, que a gente chama de células meristemáticas, elas são células como se fossem células tronco. Elas podem se diferenciar em qualquer célula vegetal, né? Qualquer um daqueles três tipos de célula, ou de revestimento, ou de preenchimento, ou de condução de seiva. Então são regiões meristemáticas. Por isso que às vezes cortar o topo de determinadas plantas faz com que ela morra. Por exemplo, o palmito. Se a gente corta, né, a palmeira do palmito jussara logo ali na parte de cima, você acaba com uma planta, porque você está retirando a parte que cresce. Então a planta cresce tanto para cima quanto para baixo. Ela não vai crescer do meio, né, da planta. É sempre dessas duas pontas aqui do meristema apical do caule e do meristema apical da raiz que a planta vai crescer e vai tomar então a forma que tiver quando adulta. Beleza? Então essas regiões são extremamente importantes. Então a gente consegue ver, por exemplo, aqui ó, a região meristemática, e quando ela produz células, ela empurra essas células para baixo e cresce para cima. Então a planta sempre cresce, vai crescendo para cima, né? Então ela é como se estivesse empurrando aí para baixo as células e crescendo para cima. Beleza? Então aqui tem um exemplo aqui desses meristemas, essa região meristemática do caule
né? E a gente também tem um outro meristema aqui que a gente chama de meristema meristema lateral do caule, que vai dar origem a folhas. Mas esse daqui é o que é responsável pelo crescimento, né, em altura da planta. Essa região, né, meristemática que a gente fala, é uma região que divide muito, tá? Do grego aí significa dividir. Então, aqui dá para ver com mais claramente. Essas células aqui são as células que a gente chama de meristemáticas, que se dividem muito, né? E formando aqui a região de preenchimento, a região, né, de revestimento, aqui a protoderme, e a região mais destacada aqui em roxo, quer dizer, tudo tá meio roxo aí, né? Mas essa região aqui é o procâmbio, que vai ser a região de condução de vasos condutores. Então tem o meristema tanto do caule quanto da raiz. Na raiz a gente também consegue identificar esse meristema, que vai produzir vasos condutores, vai produzir preenchimento e vai produzir também revestimento aqui externo também, certo? E esta região aqui é tão importante, no caso da raiz, ela precisa ser extremamente protegida, porque veja, a raiz ela cresce no solo, né? Ela tem então que entrar ali no solo e às vezes esse solo tá duro, tá muito seco, então ela protege essa região produzindo um monte de células aqui, que essas células aqui são chamadas de coifa, que tem lá, inclusive na aula de morfologia, que é uma região para proteger essa parte meristemática, certo? Então, se eu falei que a planta cresce tanto na parte de cima quanto da parte de baixo, vai crescendo essas extremidades, vamos imaginar o seguinte: se você é muito apaixonado, tá andando no meio do bosque aí com o seu namorado, namorada, enfim, você tá andando aí e você fala assim, eu gosto tanto de você, eu queria aqui demonstrar o meu amor e fazer essa sacanagem com a planta e fazer um coração aqui. Você faz o coração, ai que lindo, bota até as iniciais do nome, assim. Aí depois, anos depois, né, com sorte você ainda está com a mesma pessoa, você volta naquela planta e percebe, e quer saber, né, aonde está o coração. Será que o coração está muito alto, eu não vou conseguir ver? Ou será que o coração está muito baixo, eu não vou conseguir ver porque a árvore cresceu? O que vocês acham? Pensa um pouco. Se o crescimento é da parte de cima e da parte de baixo, se você desenhou esse coração numa árvore já adulta, ele não vai mudar. Ele não vai mudar de lugar, ele não vai crescer, não vai subir nem descer. Ele vai estar no mesmo lugar, só que a planta vai estar mais larga, provavelmente, e mais alta em cima, né? E as raízes mais profundas. Mas o coração não vai mudar de lugar, porque a planta cresce nessas extremidades, beleza? E aí essas extremidades e todos esses tecidos aí iniciais, né, que dão origem a partir do meristema apical, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo, vão dar origem, então, o que a gente já falou, de protoderme, meristema fundamental e procâmbio. Se uma planta tem um crescimento primário, né, o que é um crescimento primário? Uma planta que só cresce em comprimento, ela não cresce em espessura. Por exemplo, um feijoeiro, ela só cresce em comprimento. Ele não vai ter também também não vai ser muito grande, né? Vai crescer mais ou menos assim, talvez. E não sei se vocês conseguem, mas é um crescimento relativamente pequeno. Agora, uma árvore já cresce tanto em altura, mas também cresce em espessura. E aí ela vai ter o que a gente chama de tecidos secundários. Tanto os primários quanto os secundários também vão ter aquelas características iniciais. A gente vai ter tecidos de revestimento, tecidos de preenchimento e tecidos de condução, tá? Revestimento, epiderme, preenchimento, esclerênquima, colênquima e parênquima. Condução, xilema e floema, primário ou secundário. Aí, professor, é muito nome. Entenda o geral, tá, beleza? Que são aquelas três coisas, revestimento, preenchimento e condução. Tá certo? Então a gente vai ver um pouquinho disso ao longo da planta. Então, se você pegar uma planta, você vai conseguir achar esses tecidos. Professora, dá para achar olho nu? Eu corto a planta e vejo? Não, você tem que fazer todo esse estudo, né? Diferente essa aula, são estudos de microscópio. Mas, né, a aula é para vocês terem uma visão geral aí desses tecidos, certo? Que estão aqui organizados nessa tabela. Então, xilema e floema de condução de substâncias, epiderme e suber, que é o presente só no crescimento secundário, para revestimento e proteção,
colênquima, esclerênquima para sustentação, né, também preenchimento, e o parênquima, que é propriamente de preenchimento, tá? Beleza? Então, vamos começar a parte de fora para dentro. Né? Então, o sistema dérmico de proteção, a gente tem, por exemplo, a epiderme nas folhas. Né? Então, as folhas têm uma epiderme, que vão ter células bem juntinhas, que a gente chama de justapostas. Não tem clorofila nessa primeira camada aqui, apesar de estar verde, a clorofila está aqui embaixo, né? E tem uma cutícula aqui para proteção. Uma outra função aí da epiderme, no caso das folhas, é ter essas estruturas aqui que a gente vê lá no primeiro ano, né, do ensino médio, para quando a gente fala de fotossíntese. É por essas entradas aqui, pelos estômatos, que entra CO2 e sai oxigênio. Então, é uma função aí da epiderme. Uma outra função da epiderme é ter tricomas, pelos. Ai, professora, a planta tem pelo? Tem esses pelinhos aqui, algumas são mais peludinhas, outras não. Esse daqui é para, às vezes normalmente, né, pelos tem função ou para evitar grande transpiração ou também para defesa, né? Por exemplo, aqui esses pelinhos, no caso das folhas de uma planta carnívora, são para capturar alimento. Então tem várias funções esses pelos. Alguns pelos são extremamente importantes, né, esses tricomas aí, por exemplo, o algodão. O algodão a gente retira esse tricoma, esse pelinho aí da epiderme e faz, por exemplo, né, camiseta, faz roupa de algodão, né? Então é um sistema, faz parte do sistema dérmico da planta, né? Ou então, por exemplo, aqui, ó, esses tricomas bem pequenininhos, né, que também podem estar presentes bem microscopicamente, às vezes a gente nem enxerga, né, mas são extremamente úteis para as plantas. Beleza? Outro sistema dérmico aí, não nas folhas, mas, por exemplo, para a raiz pode ter um monte de pelo radicular para absorver bastante água. É o que a gente chama de zona pilosa, né, a zona de absorção de água, de sais minerais, né, uma epiderme bastante importante para a absorção, né, então aqui você consegue ver o pelinho, é uma importante absorção de água e de sais minerais para a planta, tá bom? Então uma outra função do sistema dérmico. A gente também tem o que a gente chama de acúlios ou de proteção, né? Então uma rosa tem essas projeções da epiderme que a gente chama de acúlios. Ah, professora, não é espinho? Não. É diferente de espinho. O espinho a gente não consegue retirar desse jeito, destacando facilmente. O espinho sai de dentro do tecido aqui da planta para fora. Então a gente não consegue fazer esse destaque como a gente consegue fazer em rosas. Quando a gente consegue destacar desse jeito, a gente chama de acúlios. Beleza? Também do sistema dérmico. Também tem uma coisa que eu não sei se vocês já repararam. Se você molha uma planta e ela fica num ambiente com muita umidade, e a gente olha de manhã, você vai ver que no final, no final da folha, você consegue ver umas gotinhas. Essas gotinhas aqui, elas saem por regiões que a gente chama de hidatódio. Então, se o solo estiver bem hidratado e tiver, né, a umidade relativa do ar bem alta, você vai conseguir ver essas gotinhas, né? Como se a planta estivesse cheia d'água e ela precisa colocar um pouquinho para fora. Então aí a gente consegue ver essa região aqui que sai aqui da epiderme, tá bom? Chamado de gutação esse processo. Quando a planta tem um crescimento secundário, né? Ela tem uma epiderme, o que a gente chama de periderme, que é a epiderme do crescimento secundário. Então aí ela vai produzir dentro ou fora da árvore, por exemplo, uma casca bem grossa. Isso daqui, essa casca bem grossa, a gente chama de suber, né? O suber, ele tá aqui, ó, destacado isso aqui é uma imagem de microscópio, tá aqui destacado, então é uma parte da periderme, né, ou da epiderme secundária, que pode ser destacado. E a gente faz isso, por exemplo, na produção de rolha, né, na produção de cortiça. Isso daqui é um sobreiro, é uma árvore que produz cortiça, e você vê aqui um senhorzinho retirando, né, lascas do tronco para produzir com essa parte aqui, né, que isso aqui é a cortiça, para produzir rolha ou produzir outros produtos com esse material. Extremamente importante para os países ibéricos. Portugal e Espanha plantam muito dessas árvores, dos sobreiros, né?
Em relação agora os outros tecidos, que a gente chama de tecidos fundamentais ou de preenchimento e sustentação. A gente coloca quase todos esses daí dentro do mesmo saco chamado de parênquima, né? O parênquima, ele é justamente para preencher a planta, né? Seria mais ou menos o nosso tecido conjuntivo. Então, preenche através de várias estruturas, né? E aí a gente também tem, além do parênquima, outros dois tecidos, o colênquima e o esclerênquima, que vão ter função de sustentação. Falando um pouquinho do parênquima, né? Dá para você ver esse parênquima, por exemplo, quando você corta uma cenoura. Quando você pega uma raiz, né, que é a cenoura, pega ela e corta, tira uma fatia, você vai conseguir ver na raiz da cenoura algum, né, por conta da anatomia ali, por conta do jeitão dela, vai conseguir ver essa diferença de tecidos. Você consegue ver externamente, né, uma epiderme, né, a gente chama de periderme. Aí aqui também, isso aqui é parênquima. Aí a gente tem a parte mais interna, xilema e floema, e bem lá no meiuca a gente tem outro parênquima. Então, essa parte e essa parte aqui é para preencher, tá? E são células de preenchimento, a gente chama de parênquima. A gente também tem um parênquima chamado de parênquima clorofiliano. Dá para entender que é o parênquima que está preenchendo, né, que faz aqui parte das folhas que vão fazer fotossíntese. Então, a folha também tem parênquima e é um parênquima extremamente importante para fazer fotossíntese. E daria para pensar, por exemplo, uma planta que toma muito sol vai ter um parênquima bem desenvolvido, né? Porque ela precisa processar muita fotossíntese ali. Agora, uma planta de sombra vai ter um parênquima menor, porque não recebe tanta luz assim. Existem outros parênquimas extremamente importantes também para a nossa gastronomia, como, por exemplo, o parênquima que armazena amido, o parênquima amilífero. Então, se você pegar uma batata e cortar e olhar no microscópio, você vai ver as células aqui, né? E dentro, esses grãozinhos aqui são grãos de amido, né? Se você pegar uma batata e colocar, né, passar assim bem... o líquido que sai da batata entre os dedos, você vai ver que tem uns grãozinhos ali, são os grãozinhos de amido que você está vendo. Existe também um parênquima que a gente chama de aquífero, que é o parênquima, por exemplo, dos cactos. Se você corta um cactus no meio, tá cheio de água ali dentro. Tá cheio de água ali dentro. E é para manutenção de água para essa planta que vive em ambientes super secos. Por isso que às vezes falam assim, dá para comer o cacto se você estiver no deserto, desesperado, não sei o quê, porque tem um monte de água aqui dentro. Tem algumas plantas também que boiam, né? Por exemplo, um aguapé. Por que boia? Porque aqui dentro das células vegetais existe um parênquima chamado de aerífero, que vai armazenar um monte de ar. Então, se você pegar a célula, né, a planta e cortar aqui, você vai olhar então, ó, esses espaços aqui, isso aqui é o parênquima, tá vendo? Esses espaços aqui estão vazios porque vão ficar cheios de ar para a planta boiar. E aqui tem uma foto do parênquima aquífero. Então, todos esses espaços aqui vão ser preenchidos por água. Perfeito? Agora a gente tem os outros dois tecidos fundamentais, colênquima e esclerênquima. Primeiro vamos falar do colênquima, né? Tem função de sustentação, né? E são feitos de células vivas e vão dar flexibilidade. Então, essas células aqui, ó, tá vendo? Uma célula, outra célula, outra célula. Tá vendo que tem parece umas bolinhas aqui? Essas estruturas aqui é um monte de celulose, né? Tem um monte de celulose. Para que serve essa celulose aqui nas quinas das células? Para dar flexibilidade. É por conta do colênquima que as plantas, elas não quebram tão facilmente, né? Então, a planta, por exemplo, aqui numa tempestade, você está vendo as palmeiras aqui todas, né, com as folhas ao vento, e elas não são quebradas facilmente. Por quê? Porque tem células de sustentação que conseguem ter essa flexibilidade, chamada de colênquima. Só que existe outra célula, que a gente chama de esclerênquima, que vai dar rigidez. Então, são células mortas, o colênquima é célula viva, isso aqui são células mortas. Mortas porque tem um monte de lignina ali. E essas células mortas, elas vão dar rigidez, né? Por exemplo, quando você pega, isso aqui é uma planta que a gente usa para fazer sisal. Se você pega essa folha aqui, ela vai ter muita desse esclerênquima. Você retira essas fibras, né?
e a gente produz o que a gente chama de sisal para fazer uma série de coisas, né? Uma série de produtos com essa fibra. Existem outras fibras, por exemplo, a ráfia é utilizada para fazer também trançados, né? Dá para fazer cestos, dá para fazer várias coisas a partir desse trançado aqui. A juta, que dá para, né, fazer também vários tecidos. A piaçaba, que é usada para fazer vassoura, tá? Então a gente tem vários tecidos aí que são, ou melhor, vários produtos que são feitos através do esclerênquima, tá certo? E uma outra curiosidade, quase que enfim, só um detalhe aí, mas é bastante legal, porque quando a gente come pera, não sei se vocês já repararam, que parece que tem uns grãozinhos, né? Esses grãozinhos são esclerênquima, mas especificamente uma estrutura que a gente chama de esclereide. Então esses grãozinhos aí são tecidos vegetais que não dão sustentação, mas dão essa textura aí para a fruta, tá? E por fim, a gente vai falar dos tecidos vegetais, dos tecidos vasculares que a gente já comentou em outras aulas, né? De muita importância para o desenvolvimento evolutivo dessas plantas. Então, a gente tem dois tipos de tecido vascular. O xilema, que é feito por células mortas, responsável por transportar água e sais minerais. Por que as células são mortas? Porque elas são impermeabilizadas por lignina. Lignina é uma estrutura que vai dar rigidez, igual ali nos esclerênquimas, mas aqui a lignina vai dar rigidez para as células do xilema. No xilema a gente tem dois tipos de célula, traqueídeos e elementos de vaso, e eles vão estar todos organizados para transportar água, né? Então aqui um jeitão, né, dos traqueídeos, então vai passar água por todos esses buraquinhos aqui, de célula a célula, né? Não de célula a célula como osmose, mas como está tudo, são células todas mortas, então vai passar a água aqui com muito mais facilidade. E aqui também, né, você tem um tubão, parece um bob, né, de cabelo, é um tubão aqui que a gente chama de elemento de vaso, que também está morto, que vai conduzir água. É quase um tubo de cano de PVC, né, mas não é xilema. E a gente também tem o outro tecido vegetal que transporta substâncias, que é o floema, né? O floema vai transportar a seiva elaborada e vão ser células vivas, no entanto sem núcleo, tá? Então é uma célula responsável por transportar seiva elaborada, mas ela não tem núcleo, né? Ela tem citoplasma ali, bem pouco, mas não tem núcleo. Para ela sobreviver, tem uma celulinha aqui chamada de célula companheira, né? Então a gente tem também dois tipos de células do floema, e a gente consegue ver aqui, ó, essa aqui é a célula do floema, ela não vai ter núcleo, mas ela vai ter ali do seu lado, né, uma célulazinha companheira para ajudar a transportar e sobreviver, para essa célula sobreviver e fazer o transporte de seiva elaborada. Beleza? Aí, quando a gente fala de xilema e floema, a gente tem que falar também da organização dos feixes vasculares, porque isso tem, às vezes, caído no vestibular de alguma forma. Então, a gente tem, eu vou falar só de cotiledôneas e monocotiledôneas. Qual que é a diferença disso para a gente identificar uma dico e uma monocotiledônea? Isso daqui, ó, esse triângulozinho, ele é o feixe vascular que a gente chama. Num feixe vascular a gente vai ter floema e xilema, tá? Perceba que o floema está sempre externamente, tá? Então o floema está aqui externamente, o xilema está internamente. E eles estão organizados aí em feixes vasculares formando esse círculo, tá? Isso é característico de dicotiledônea. Quando a gente fala em monocotiledônea, a gente vai ter esses feixes vasculares, mas todos, né, todos dispersos aí no caule, tá? Isso daqui é como se a gente tivesse cortado o caule e olhado, tá bom? De dicotiledônea e de monocotiledônea, beleza? E aí a gente tem, como é que cresce isso daqui? A gente tem uma região aqui, né, chamada de câmbio, que vai produzir para dentro xilema, produzir para fora o floema. E aí então a planta consegue crescer, por exemplo, para os lados, né? E aí esse crescimento para os lados a gente consegue, por exemplo, em árvores, perceber esse crescimento quando a gente analisa no tronco essas linhas. O que significa essas linhas? São linhas de crescimento. Para cada linha, mais ou menos, seria um período de crescimento.
que pode ser, por exemplo, quando tem mais água, tem mais calor, cresce um pouco mais. Então aí a gente consegue medir, porque cada linha dessa daqui seria referente a um período de crescimento, a produção de mais xilema e a produção de mais floema pela planta. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Então, explore as frutas, os legumes aí da sua casa, tente identificar esses tecidos vegetais aí, pelo menos a estrutura macro deles. Faça um resumo da aula, estude e escreva com as dúvidas, tá bom? Até a próxima aula.